Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Para mim e para Denise, um grande prazer retornar aqui. Estivemos aqui com os queridos há uns 7, 8 anos atrás, numa conferência missionária também, e retornar aqui, poder rever os queridos, rever os pastores Darcy, a Darley, Eduardo, e eu espero rever daqui a pouquinho também o Ruggeri. Um grande prazer para nós. Sem dúvida alguma, o nosso coração se alegra não pouco por estarmos aqui e especialmente por estarmos aqui juntos com a palavra do Senhor aberta para dela aprendermos. Que privilégio muito grande realmente. Por isso nosso coração tão contente, tão feliz. E olhando para o tema que os irmãos separaram para esta conferência missionária, missões da igreja na cidade para o mundo. E com esse texto básico de Atos 1:8, que foi lido aqui devocionalmente na abertura do trabalho, me sinto um pouco mais ainda alegre e feliz de podermos trabalhar em cima desse texto, ou não especificamente desse texto, mas um dos paralelos a este texto. Eu gostaria de trabalhar com os queridos aqui a respeito dos absolutos da obra missionária. Não, dos absolutos da obra de Deus. Porque tendemos, por sermos um continente de viés cristão, por sermos um país de viés cristão, pensamos muitas vezes, nos inclinamos a acharmos que o trabalho de Deus é feito pelos sacerdotes. Absolutamente. O trabalho do Senhor é feito por mim e por você, homens e mulheres, enquanto membros do corpo de Jesus aqui na terra. E por causa disso, então, eu quero tratar a respeito dos absolutos da obra de Deus, não apenas dos absolutos da obra missionária. Eu quero ler aquele texto clássico que conhecemos de trás para diante, que é um dos paralelos de Atos 1:8, que é Mateus capítulo 28. Você deve estar imaginando onde eu vou ler exatamente aí. Mateus capítulo 28, quero ler a partir do verso 16. Mesmo assentados como estamos, o texto diz assim na minha versão, Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei todos os dias, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Antes de entrarmos no texto em si, para olharmos detidamente para ele, quero fazer duas colocações aqui introdutórias. Primeiro, o fato de chamarmos esse texto e os outros paralelos de grande comissão. Grande responsabilidade, grande incumbência, tarefa que eu e você temos. Se chamamos esta passagem e as suas correlatas de grande, pressupomos que haja uma pequena comissão, uma pequena tarefa, incumbência, uma pequena responsabilidade. E eu encontro essa pequena comissão em Mateus capítulo 10. Não vou ler o texto, mas é aquela passagem da Escritura em que Jesus chama os 12, pequena comissão, porque é uma tarefa dada apenas para 12 homens. E os envia às ovelhas, especificamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pequena comissão. O Senhor Jesus não os envia a todas as etnias, os envia apenas a uma etnia, o povo judeu. Chega ao ponto de dizer, nem peguem trilhos, atalhos, nem peguem veredas que eventualmente dão em aldeias samaritanas.
mas vão até o povo judeu. Mateus capítulo 10, pequena comissão, porque o alvo é muito específico, porque o alvo é para ser atingido apenas por 12, uma dúzia de homens. Pequena comissão, porque Jesus não vai com eles. Jesus fica em Jerusalém e envia os 12. Há comentaristas que acreditam também, e eu não tenho dificuldade nesse sentido, que aquela missão que Jesus dá aos 70 também pode ser considerada pequena comissão. Na verdade, a comissão que Jesus dá àqueles 72 para realizarem a tarefa de anunciar. Segunda observação introdutória que eu quero fazer a respeito do texto que conhecemos como Grande Comissão. O Senhor Jesus deu a Grande Comissão naquele período de 40 dias após ressuscitar e antes de ser assunto aos céus. E nós temos 5 documentos, nós temos 5 registros de Jesus entregando a Grande Comissão. Pensando nos evangelhos, estes registros estão aí, não é porque os evangelhos são sinóticos, em que relatam episódios, os mesmos episódios ocorridos com Jesus, sob lentes diferenciadas dos seus autores aqui. Não. Nós temos 5 documentos, nós temos 5 registros da Grande Comissão, reputo eu, porque Jesus a entregou mais do que uma dezena de vezes nestes 40 dias em que ele ficou entre nós. Dada a relevância da tarefa, dada a relevância da incumbência minha e sua, porque afinal de contas, partindo da igreja, partindo do corpo de Jesus, aqui na cidade, espraiando-se para o mundo. Um dos registros, sim, é Atos 1:8. Devemos ser testemunhas, devemos anunciar a palavra do Senhor aqui, ali, além. Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra, concomitantemente, simultaneamente. Nessa segunda observação dos registros, 5, que nós temos da Grande Comissão, permitam-me a expressão, o Senhor não deu pontos sem nó. Aliás, quaisquer ordens de Deus, do Senhor, na sua palavra, tem uma amarração muito firme e muito forte, porque cada vez que Jesus entrega a Grande Comissão, ele dá uma ênfase diferente, há um prisma um tanto quanto diferente da anterior e da próxima. E eu tenho aqui anotado que em Mateus capítulo 28, o texto que lemos a partir do verso 16, a ênfase de Jesus foi façam discípulos. Repliquem discípulos, reproduzam discípulos, foi a ênfase do mestre. No texto de Marcos 16:15, a ênfase foi pregar a palavra do Senhor na Grande Comissão. Preguem a palavra. Lá em Lucas 24, a partir do verso 47, anunciem arrependimento. Percebem? As ênfases são diferenciadas, ainda que a comissão, a tarefa, a responsabilidade seja exatamente a mesma. Mais adiante, no Evangelho de João, a partir do capítulo 20, verso 19, a ênfase é: anunciem o perdão de Deus. E Atos 1:8, o texto que serve de mote, de divisa para esta conferência, é exatamente testemunhar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Considerando essas 2 observações iniciais, se esta é a Grande Comissão, há uma pequena, falamos a respeito, e as ênfases diferenciadas que Jesus coloca para cada vez em que ele dá essa tarefa para os seus. Quero olhar agora especificamente para o texto que lemos, Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Quais são
as balizas, os parâmetros, os absolutos da obra missionária. E olhando para o texto, o primeiro absoluto, a primeira baliza que eu encontro é a fonte. Qual é a fonte da missão que eu e você temos para fazer o trabalho a partir da igreja, do corpo de Jesus, aqui em São Paulo, ali numa cidade vizinha, além na selva amazônica ou do outro lado do oceano? A fonte da missão é a autoridade de Jesus. O texto é muito claro quando Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade. E aqui nós temos que fazer uma pequena referência, pequena, entretanto, importante. Nós temos aqui alguns adjuntos adnominais. Falar disso logo cedo, João, ninguém merece, diríamos nós, ou diriam alguns. O nome parece um tanto estranho por causa do processo educativo que temos no nosso país, já de muito tempo. Adjuntos adnominais, a expressão já é autoexplicativa. Estão junto do nome, qualificam o substantivo, qualificam o nome. E aqui está a fonte da missão que eu e você temos, é a autoridade de Jesus. Não é a autoridade de Jesus, é toda a autoridade de Jesus. E absolutamente esta autoridade é pequena. É a autoridade do Criador. Por favor, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, nós encontramos aquilo que tecnicamente é chamado o mandato cultural de Deus. Gênesis 1, 26, minha versão diz assim: então disse Deus, depois que criou todas as coisas, terras, mares, astros, peixes, aves, animais, então cria o homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, e é importante que se diga isso, não é? Homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Façamos nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha a autoridade de Jesus, a autoridade do Criador. Façamos um homem semelhante a nós, não visivelmente falando, não porque Deus é um ser tangível, Ele é um ser espiritual, Ele não é visível, nele não se pode tocar, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança, naquilo que a teologia chama de atributos, que são comunicados com o ser humano, que vêm da parte de Deus. A autoridade de Jesus, e é interessante que o verso 28 nos diz que a primeira palavra que Deus dirige a Adão e Eva é uma palavra missionária, repararam? Não missionária no sentido redentivo, não missionária no sentido salvífico, mas a primeira palavra que Deus dirige ao homem é uma palavra a respeito de uma tarefa, de uma missão, de uma responsabilidade. Crescerem, multiplicarem-se, se espalharem pela terra e dominarem a coisa toda, porque é o ápice da criação de Deus, o ser humano. Aqui está Jesus voltando para Mateus capítulo 28, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Assim, é a autoridade do homem que venceu a morte, só essa autoridade. Daquele homem que se levantou, que ressuscitou. Essa é a fonte da minha mensagem, da sua mensagem. No ambiente de trabalho, no chão de fábrica, na repartição pública, no comércio, com o vizinho, no meio da selva, em quaisquer lugares. A fonte
da tarefa que eu e você temos. É a autoridade nossa? Absolutamente não. É a autoridade do Senhor Jesus. E o texto continua: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por causa disso, em razão da autoridade que eu tenho, vão e façam discípulos de todas as nações. Temos outro adjunto adnominal aqui, não é? Vocês não se dirijam apenas às ovelhas da casa de Israel. E a palavra nações aqui não é aquele ente geopoliticamente organizado, absolutamente. Aliás, a palavra nação, na grande maioria das vezes, do Gênesis ao Apocalipse, é o sentido de etnia, é o sentido de povo, de clã, de grupo, de gente. Aqui está o Senhor Jesus, por causa dessa autoridade que eu tenho. Ele dá o segundo absoluto da obra. O segundo absoluto é o objetivo da missão. O objetivo da missão não é nada mais, não é nada menos do que todas as nações. Todas as tribos, povos, línguas, nações exponham o nome do Senhor nestes lugares. Aqui, sem dúvida, ali, é claro, além, igualmente. Na pequena comissão, lá de Mateus 10, nós temos 5 verbos que Jesus faz uso para dar a pequena comissão. Vamos voltar para Mateus capítulo 10? Mateus capítulo 10, encontramos 5 verbos. A partir do verso 7. Preguem, curem, ressuscitem, purifiquem, expulsem. Preguem esta mensagem. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Em Mateus 28, não encontramos esses verbos. Em Mateus 28, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, fazer discípulos de todas as nações, não apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. É provável, podemos conjecturar, que Mateus capítulo 10 tenha sido permitam-me, um test drive dos 12, para a tarefa bem maior que eles teriam. E começam a ter essa tarefa lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e toda a intrepidez que eles tomam, são tomados pelo Senhor, anunciando a palavra de Deus. Eu quero que vocês se dirigem a todas as etnias, a todos os agrupamentos de gentes. Quero repetir, não são entes geopoliticamente organizados, representados por uma bandeira, representados por um hino, representados por símbolos pátrios. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando de grupos de gentes, de tribos, de povos, de clãs. A fonte da missão é toda a autoridade de Jesus. O objetivo da missão é que eu e você nos dirijamos, ou façamos por onde irmos a todas as nações. Encontramos agora o conteúdo da missão. Eu vou voltar ao verso 18. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. O conteúdo da missão é ensinar o que Jesus ordenou. Aqui temos uma complexidade que não tem a ver com o objetivo, que não tem a ver com a autoridade de Jesus, tem a ver comigo e com você. Se eu vou ensinar pessoas de todas as nações, debaixo da autoridade de Jesus, a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou, temos um pressuposto aqui. Temos um pressuposto sério aqui.
de uma implicação grave. Eu tenho cumprido as ordenanças do Senhor. Eu tenho vivido a vida cristã. Se na pequena comissão temos aqueles 5 verbos que mencionei agora há pouco, aqui, em Mateus capítulo 28, na grande comissão, o Senhor Jesus usa um verbo estranho demais. Ensinem as pessoas a obedecerem aquilo que eu ordenei. Só faz discípulo aquele que o é. Quem reproduz ovelhas não são pastores. Quem reproduz ovelhas são outras ovelhas, adultas, maduras, aptas a parirem novas ovelhas. Eu afirmo que aqui cabe a mim e a você uma autorreflexão. Porque se vamos partir da igreja, na cidade e para o mundo, precisamos fazer uma autorreflexão, respondendo 2 perguntas iniciais. Tenho parido ovelhas? Tenho reproduzido novos discípulos? Esse é um atestado interessante, que avalia, que verifica o meu compromisso com o Senhor, o meu compromisso com o corpo de Jesus, o quanto que eu replico novos discípulos, o quanto eu conduzo pessoas aos pés da cruz do Senhor. Falando de forma mais poética, até que ponto eu reproduzo ovelhas? Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Só faz discípulo aquele que o é, efetivamente. Só reproduz ovelhas aquela que é ovelha, adulta, madura, apta para tal. A fonte da missão é toda a autoridade de Jesus. O objetivo da missão é irmos a todas as nações. O conteúdo da missão, ensinar tudo o que Jesus ordenou. Tudo é muito mais além do que o Salmo 23. Tudo é muito mais além do que o Salmo 91 ou outras tantas palavras que encontramos na palavra de Deus, de consolo, de revigor, de ânimo. Há muita exortação para que eu e você ensinemos. Então nós concluímos que aqui em Mateus capítulo 28, temos um up, temos um plus, temos um extra: ensinar. Finalmente encontramos, olhando para esse texto especificamente, o 4º e último absoluto da obra do Senhor, da obra missionária, do meu e do seu papel, servindo ao Senhor. Permitam-me a repetição. Jesus aproximou-se deles e disse, primeiro absoluto: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de, segundo absoluto, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Terceira baliza, terceiro absoluto, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E o texto termina dizendo: e eu estarei todos os dias, sempre com vocês, até o fim dos tempos. O 4º e último marco, baliza absoluto da obra do Senhor, da missão, é a presença de Jesus conosco, comigo e com você, com aqueles que são seus, todos os dias. Não há lacunas, não há lapsos da presença de Jesus comigo e com você, ainda que eventualmente ocorra comigo e com você coisas muito sérias e muito graves na nossa vida. A morte de um querido, a perda do emprego, um acidente saindo aqui da igreja. Sim, isso pode acontecer, mas isso não significa que o Senhor se distraiu por alguma razão. Ele está conosco
todos os dias. A minha versão diz sempre, até o final. Na pequena comissão, os 12 estavam sozinhos. Na pequena comissão, aqueles 72 foram sozinhos. Na grande comissão, o Senhor está conosco, não estamos sozinhos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 diz que eu e você somos cooperadores de Deus. Deus não opera, Deus não trabalha sozinho na exposição do nome do seu Filho àqueles que ignorantes estão a respeito dele, que outrora fomos. Ele não opera sozinho, ele opera comigo e com você. O Senhor resolveu isso na sua soberania, na sua eternidade, na sua economia. Usar homens e mulheres que o conhecem para levar tal conhecimento àqueles que ainda aguardam ouvir do Senhor. Irmãos, eu vou terminar a minha palavra voltando lá para o verso 16. O texto nos indica, não apenas aqui, mas nos paralelos da grande comissão também, que o Senhor fez uma combinação com os seus 12, e aqui eles estão no Monte das Oliveiras, nos localizando geograficamente. Jesus marca esse último encontro. Ele está na antessala de ser assunto aos céus, e ali estão os 12 e mais algumas centenas de discípulos do Senhor. Os 11 discípulos, verso 16, foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. A sequência de Atos 1:8 informa o monte onde eles estavam. Quando o viram, vejam, irmãos, reparem nisso, quando viram Jesus, o adoraram, mas, no entanto, entretanto, contudo, mas, alguns duvidaram. Quando viram Jesus, teve um e outro, houve vários que coçaram a sua barba. Será que é Jesus mesmo? Ele é até parecido, mas eu não sei. O ceticismo, a desconfiança, a interrogação estava na mente de alguns. E eu volto para o texto. Então me informa aqui, depois que Jesus percebe o ceticismo de alguns, a desconfiança de alguns, então Jesus aproximou-se deles e disse, e vem a chamada grande comissão. A aproximação de Jesus é a ação dele. A permanência de Jesus ao meu lado é, de certa forma, eu diria em grande parte, uma ação sua. O Senhor se aproxima de mim e de você, e entrega para mim e para você uma tarefa. Ele quer estar perto, mas manter-se perto é tarefa sua e minha. Eu termino a minha palavra deixando uma interrogação. Até que ponto eu, João Luiz, você, põe o seu nome aí, eu ponho o meu aqui. Até que ponto andamos perto de Jesus? Porque se não estivermos perto do Senhor, eu volto a repetir, Ele se aproxima de mim e de você. Quero crer, oro por isso, eu creio que esse tempo nosso aqui é uma aproximação de Jesus, de mim e de você. Mas manter-se ao lado de Jesus é tarefa sua. É por isso que o apóstolo Paulo nos desafia, enchei-vos do Espírito Santo, porque podemos estar vazios de Deus, sendo crentes em Jesus, sendo membros do corpo de Jesus, com a garantia da salvação, tudo perfeito, e vazios do Espírito Santo do Senhor. Ao perceber a interrogação, a dúvida, o ceticismo, Jesus se aproxima. Até que ponto eu e você estamos perto do Senhor? Porque só assim, a partir da igreja, nessa cidade e para o mundo, alcançaremos pessoas.
o Senhor deseja agregar mais adoradores. E isso acontece a partir da minha e da sua ação, atendendo à grande comissão do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, por lermos, por entendermos, porque a Tua palavra está escrita na nossa própria língua, estes versos que vimos aqui. Que privilégio enorme, que curtição, podermos roçar os nossos ombros com o Senhor, nessa tarefa de ajuntamento de mais adoradores para o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a querermos fazer isso. Ajuda-nos a constantemente darmos aquele passo que antecede a este querer do anúncio. O passo de estarmos perto do Senhor. Ajuda-nos neste sentido, ó Pai. O Senhor sabe da nossa natureza, homens e mulheres falhos, pecadores, mas que quando decidem andar com o Senhor, ainda que havendo falhas, sim, pecados, sim, mas naquele grande interesse de andarmos próximos do Senhor, fazendo constantes concertos com o Senhor, seremos ferramentas, vasos nas mãos do Senhor, aproximando novos adoradores do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos a grande comissão, a andarmos dentre estas balizas e agradarmos ao Senhor, desempenhando a tarefa que o Senhor mesmo, na eternidade, resolveu nos dar para realizarmos aqui. A partir da igreja, nesta cidade, para o mundo todo. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém, Senhor.